atingimos 1 milhão de pessoas mortas ao redor do mundo e deve ser muito mais do que isso, né? 1 milhão eles dizem que mas como não tem testagem, obviamente morreu muito mais gente, né? De repente o mundo acabou, né, Thaís? Que coisa. Parece que é um pesadelo que a gente sonha acordado e dorme com o pesadelo também e acorda no mesmo dia. Lembra aquele filme do Bill Murray, né? O Dia da Marmota, não é isso? Que o cara acorda sempre no mesmo dia, né? Só que aqui a diferença é que a gente acorda com a mesma rotina, mas sempre muito pior, né? Com pessoas morrendo, vidas que se vão, 1 milhão de pessoas, isso é muito mais que muitas guerras que nós tivemos, muito mais que acontecimentos catastróficos que nós tivemos, e é difícil você se adaptar a essa vida. E a cada dia que passa, porque o homem é um ser político, né? É um ser social, ele não consegue ficar sozinho, preso dentro de casa ou com alguém preso dentro de casa. A gente fala, poxa vida, mas o brasileiro não tem método. Você viu o que aconteceu em Liverpool, em Londres, anteontem, quando fecharam os pubs e restaurantes, os caras saíram nas ruas e tal. Então tá difícil a gente viver num mundo desse, né, Thaís? É verdade. É o que tem acontecido aqui nas madrugadas também de São Paulo, quando fecham os bares e restaurantes às 10 da noite, e aí as pessoas lotam postos de gasolina, por exemplo, não é, Datena? Ficam ali na frente da loja de conveniência, multidões, num espaço que não tem ali a menor condição sanitária de abrigar um monte de gente, às vezes nem banheiro, todo mundo sem máscara, é a mesma coisa, né? O ser humano repete comportamentos, né? Ser humano é ser humano, independente de fronteira e daí por diante, é ser humano. Agora, eu desisti de pedir às pessoas, não é, que tenham cuidado e tal. Eu só acho que as regras de ouro que você tem que observar é o cara lavar a mão, é o cara passar álcool em gel, distanciamento social e na realidade, usar máscara. Só que quando o sujeito enche a cara, ou quem quer que seja enche a cara, aí perde completamente o senso. A gente não está vendo quase ninguém usar máscara, né? A gente até podia admitir que houvesse mais gente nas praias, desde que houvesse um distanciamento, mas acho que não cabe, porque está indo todo mundo para a praia. Então o distanciamento você já não tem. Álcool em gel, você acha que o cara vai passar álcool em gel, lavar a mão toda hora na areia com guarda-sol? Não vai, né? E bêbado não vai usar máscara também, claro que não vai usar. Você viu aquela cena que nós tivemos lá no Leblon? O que mais me chamou a atenção ali não foi o tapa que a mulher deu na outra moça, não foi o cara arrancando o biquíni da outra moça, foi aquela multidão aglomerada, né? Crianças, jovens, pessoas de mais idade, e ninguém usando máscara. Claro que foi um horror aquele ato lá de repente, jogarem copos e agressão, e o cara arrancar o biquíni. Mas olhando no entorno de tudo que estava acontecendo ali, a grande tragédia era o que estava acontecendo. Centenas de pessoas, né, acredito que milhares lá no Rio, na noite, numa boa, como se fosse praticamente o fim do mundo. Tipo assim, o mundo acabou, então vamos cair na histeria e pronto, acabou. Sem distanciamento social, sem máscara, sem nada. E eu duvido que as pessoas sejam confinadas de novo. Lá na Espanha, criaram até uma polícia da Covid, estão querendo fechar Madrid inteirinha, mas tem mais de 1 milhão de pessoas confinadas. E ali tem polícia que faz valer a ordem. No Reino Unido, os caras meteram uma multa de R$70 mil para quem não usar máscara. Eu não sei como é que vai se cumprir essa medida, porque a própria polícia falou. A polícia foi chamada a intervir e não interveio nos acontecimentos de Londres e nem de Liverpool, e nem da Inglaterra inteira, quando os caras saíram dos pubs e restaurantes e foram para as ruas. E o pior, como saiu todo mundo às 10, boa parte de quem não foi para a rua foi para o transporte coletivo, né? Então congestionaram o transporte coletivo. Chamaram a polícia falou assim, olha, nós não temos homens para tomar conta da cidade e dispersar a molecada bêbada, então nós não vamos. Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu acho que no Brasil é impossível. Na Espanha, por exemplo, o principal partido de lá, o PP, né, que controla a região de Madrid, falou, olha,
nós não vamos fechar aqui não. Vocês podem falar em ciência e tal, mas senão a economia que está quebrada vai quebrar mais ainda. Há que se encontrar um equilíbrio. Mas qual é o equilíbrio? Como é que você encontra o equilíbrio? Eu não sei. Se eu soubesse, se eu tivesse a fórmula mágica. No fim está acontecendo tudo aquilo que o Bolsonaro falou que ia fazer, está acontecendo. Os caras abriram e não conseguem fechar por causa da economia. É uma doença que levou mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 55 mil pessoas, né? Contaminou quase 33 milhões ao redor do mundo, e não são números exatos, mas que acabou, por outro lado, com a economia. Então é uma doença que ela é patológica, mas também arrebenta com o sistema econômico. E aí quem é mais pobre acaba se ferrando, né, Thaís? A gente fala em 1 milhão de mortes no mundo, que foi a marca atingida ontem, né, Datena? Se a gente olhar, quase metade desses óbitos concentrados em Estados Unidos, Brasil e Índia, 450 mil. E a China, a China deu um exemplo de como impedir a propagação dessa doença. É claro que ali há um governo quase centralizado, 40 dias sem caso lá dentro, é? Né? E eles estão agora às vésperas de ter o feriado nacional, que é aquele feriado das viagens. 600 milhões de chineses vão se deslocar no país a partir de agora, quinta-feira, 1º de outubro, quando começa esse feriado. É como se não houvesse Covid lá, porque de fato não é. O país deu um exemplo de que poderia ter sido feito diferente em outros lugares também, né, Datena? Eu acho que a gente fez tudo errado aqui. Infelizmente a gente errou demais, errou na ciência, errou na economia. Senão a gente não teria no estado de São Paulo, que foi o estado que mais ferrenhamente combateu, não é, a pandemia, que usou a ciência para ter quarentena e daí por diante, não é? O que provocou uma briga enorme do Bolsonaro com o governador João Dória. Mas é o estado em que mais morreu gente no Brasil e que mais gente perdeu emprego e daí por diante e tal. O Brasil, acho que tem 144 mil mortos, coisa assim, por aí, né? Os Estados Unidos, 200 mil, um pouco mais de 200 mil, e a Índia com 94 mil são os casos de mortes. A Índia só supera a gente em número de casos, mas também tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Aí a gente fica em terceiro. Em número de contaminados, eles têm 6 milhões e 500, a gente tem quase 5 milhões. E os Estados Unidos explodiram, chegando aí em quase 7 milhões, ou pouco mais de 7 milhões, quase 8 milhões de casos. Mas a gente fez tudo errado. Agora tem um detalhe também. Quem é que fez certo, né? A maioria dos países errou, tem esse detalhe. Senão, você não teria a segunda onda voltando na Europa, e é segunda onda mesmo, com casos seríssimos na Inglaterra. O Reino Unido está quase sob toque de recolher, estado de alarme que pode ser decretado em Madrid. A Alemanha, mesma coisa. A premier, a Merkel, disse que se não controlar a doença agora, serão 19 mil casos por dia no Natal, né? A França chegou a bater 16 mil, quase 17 mil casos num dia só, com 47 mortos. Então, a segunda onda está chegando lá na Europa. Gozado que quando eu falo com o Barão, eu tenho a impressão de que o estado de Nova York foi o que mais soube gerir a crise, né? Teve gente morta pra caramba, foi o epicentro da doença. Hoje morre 1, 2 por dia, né? As escolas reabriram, ainda não. Mas se reabrirem, vão reabrir com um protocolo incrível. Tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter álcool gel, distanciamento. Os restaurantes e bares abriram. Sim, abriram, mas só funcionam na área externa, não funcionam na área interna. E lá eles reduziram o número de casos pra caramba. Aqui, ao invés da gente aprender com o que os caras erraram lá, a gente fez tudo errado. Porque pela sequência foi China, depois países asiáticos, Coreia, que aliás foi muito bem na gestão da crise também a Coreia do Sul, com rastreamento dos casos, China, Coreia, não é? Mais alguns países nórdicos, à exceção da Suécia, que deixou tudo aberto. Enfim, teve gente, Nova Zelândia, que foi um exemplo clássico de controlar a crise e tal. O resto, todo mundo errou
bizonhamente. Eles abriram no final das férias, né? E a doença voltou. Até em Portugal, que você não ouvia falar de Covid, que era um país que merecia uma taça por ter controlado a doença, hoje está experimentando casos e mais casos. Agora, a respeito do futebol, o que aconteceu no Brasil, que eu disse que ia acontecer, eu falei, pô, como é que você vai segurar num país onde a gente tem pelo menos 35 mil, 40 mil pessoas sendo contaminadas por dia? Como é que você vai controlar o ambiente do futebol? Vai ser difícil. Não deu outra, o Flamengo com um monte de contaminado, o Fluminense com um monte de contaminado. Está acontecendo na Itália. Sábado ia ter um jogo que a Band ia transmitir, Gênova e Torino. Tá? Para você ter uma ideia, acho que de 11 a 14 jogadores do Gênova estão contaminados. Então, esse jogo não vai ter. Eles vão ter que transferir esse jogo, não sei que jogo a Band vai transmitir. E é efeito cascata, porque o Gênova jogou com o Napoli no domingo passado. Você acha que ninguém do Napoli se contagiou? O time que jogou contra o Flamengo teve 4 contagiados e deve ter mais. Então, lá na Itália, sabe o que eles estão pensando a respeito do futebol? Enquanto aqui a gente fala em voltar a torcida aos estádios, a França reduziu de 5 mil para 1.000 e em Marseille não entra ninguém. Mas enquanto a gente fala em voltar a gente aos estádios aqui, a Itália está pensando em aproveitar essa parada da seleção e dar um pit stop maior no campeonato italiano. Ao invés de voltar rapidamente depois da participação da Itália na Eurocopa ou coisa parecida, você esperar um pouco mais para controlar o ambiente do futebol para que os jogos possam voltar. Então aqui a gente não aprende, a gente quer botar 20 mil pessoas no Maracanã, 19 mil pessoas aqui no Itaquerão, na Arena Palmeiras e daí por diante. Então a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? O campeonato italiano vai dar uma parada, não sei por quanto tempo, depois do chamado paradão das seleções. E aqui eu não sei como é que a gente vai fazer, viu, Thaís? Porque cada dia que passa, você vê time com jogadores contaminados, né? Até porque como é que se faz no campo, no treino, né, Datena? Não adianta nada ir no avião de máscara se é um esporte que coloca as pessoas ali em exposição. E no caso da Europa ainda tem um complicador que é o inverno chegando, não é? É um período em que as pessoas ficam mais trancafiadas, ali com aquele ambiente em que o vírus circula com mais facilidade do que no momento em que as pessoas estão ali em ambientes abertos, né, Datena? Eu estava observando o jogo, foto do jogo do Napoli, com o Gênova já contaminado, com os jogadores todos contaminados, que não deu nem espaço, 72 horas foram diagnosticados aí de quase 14, 15 jogadores contaminados. Aquela discussão que tem no campo por causa de uma falta, o cara gritando com o outro na cara do outro. É claro que o que ele passou de coronavírus ali, não só para ele, mas como os caras do entorno também. O Matilde está fazendo uma ginástica para botar meu telefone celular aqui, que é uma coisa impressionante. Mas então é isso. A verdade é que o mundo que a gente conhece, o que a gente conheceu, eu não sei se um dia vai voltar ao normal. Eu acho que das nossas gerações para frente, né, nós os mais velhos e as pessoas que são mais jovens, acho que aquele mundo a gente não vai ver nunca mais. A gente pode tirar lições disso? Claro que pode tirar. Mas que tá esquisito pra caramba, tá esquisito. Tá muito triste, tá... você pensa em fazer uma comemoração, você já pensa em não contaminar alguém, ou não ser contaminado para contaminar alguém, você pensa em ir a um bar, e você pensa 2 vezes, um restaurante, isso complica tudo. Complica a nossa forma de agir. É aquela história que eu falei, o ser humano é um ser social. Ele não fica preso dentro de casa, né? Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. A não ser na China, que o cara bota um revólver na sua cabeça e fala, ó, se você sair, não metemos bala em você, velho. Porque lá foi contida assim a pandemia. Botaram os caras dentro de casa, quem não queria ir para o hospital, eles levavam com força policial e daí por diante. Mas o mundo está muito chato, muito triste. Há de se lamentar 1 milhão de vidas perdidas, mais de 1 milhão de vidas perdidas, tanta gente contaminada, e a única coisa boa é que se nós perdemos 1 milhão de pessoas, 23 milhões
se curaram da Covid. Então, para quem está com a Covid nos ouvindo agora, claro que você vai ficar marcado por atingirmos 1 milhão de mortos, mas lembre-se que a esperança é muito grande, Deus procura por você e nós temos 23 milhões de sobreviventes, com sequelas ou não, mas sobreviveram. Vamos acreditar que seja assim, vamos acreditar que melhore pelo menos um pouco daqui para frente, porque eu repito, está tudo muito cinza, sem cor, e é duro você viver num filme em branco e preto depois de ter se acostumado com cores e som e daí por diante. Parece que a gente está num filme mudo, mas não naquele filme mudo legal, bacana, do Chaplin e tal, mas no filme mudo, aquele filme mudo triste, que além de sem cor, sem voz, eram aquelas histórias tristes. Enfim, é isso que a gente tem que enfrentar e temos que enfrentar de cabeça erguida. Quem acredita em Deus, acreditando mais ainda, rezando e orando sempre. E quem não acredita, que pense na ciência para procurar uma tábua de salvação. Thaís, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, Datena. Um beijo, bom programa, hein? Beijo grande. RB fechada com você.